Bem-vindos a todos. Hoje a live vai ser incrível. A live agora é para você que está em casa e não está sabendo como se alimentar, né? Que no início da pandemia começou a ficar muito em casa e aí... Oi, Valesca, nossa convidada já entrou. Você me faz um convite para ela. O meu papo hoje é com a nutricionista Valesca Scofani. Então a gente vai falar exatamente desse momento que a gente está passando, né, de confinamento e de alimentação, como é que a gente deve se alimentar, você que acabou comendo demais, né, enfim, abusou um pouquinho nessa pandemia. A gente tá com uma super nutricionista aqui. Oi, Anderson. Eu vou abrir aqui para dando boas-vindas a todos que estão chegando, falando que essa é mais uma live da Nice Via Apeturismo. E hoje, oi, querida amiga, seja bem-vinda. Olá, Vivi! Agora sim, no perfil oficial aqui. Não, e a gente estava no maior bate-papo, né? Parecendo que a gente estava em casa, né? Então, É quando isso eu aí. entro... Oi, Anderson. Quando eu entro no meu para testar, ai, é muito engraçado, sabe? Porque aí eu começo É a... engraçado que o pessoal vai entrando, vai É, falando, vai comentando. e aí parece às vezes que eu tô assim na minha casa, quer dizer, eu tô na minha casa, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. A gente está em casa, mas parece que eu tô assim batendo um papo com a minha amiga, sem, Verdade. né? É uma coisa tão descompromissada e gostosa, mas a gente já vai É muito legal. esquentando, né, para o papo de hoje, que é um papo incrível com Valesca Scofani. Valesca é nutricionista, ela é especializada em clínica funcional e esportiva, mestre em nutrição humana. Ela atende na Vila da Penha, no centro da cidade, e em parceria com o Estudo Gouveia, coach de dança. Minha querida amiga, seja bem-vinda à nossa live, Valesca. Obrigada, Vivi. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo aí bem legal. Para quem quer conhecer um pouquinho mais de perto aí sobre alimentação, para quem está um pouquinho perdido, o que eu faço, né? O Exatamente. que estou fazendo certo, estou fazendo errado, estou exagerando, não estou exagerando, né? Então a gente vai Porque conversar um pouquinho de é alimentação. verdade, Alês, que eu vou até falar no meu caso especificamente, né? Eu tenho uma tendência, cada um tem uma tendência, né? Tem gente que tem tendência Sim. a ganhar mais peso. Santa Viagem entrando. Um beijo aí para o Léo Scofano, esposo da Valesca. É bom que a gente está tudo em família. Barra do Davi entrou, seja bem-vindo. É isso aí. Está E é tudo um em papo. casa, literalmente. Nutrição é uma coisa que todo mundo tem que estar antenado nesse momento, né, Valesca? Porque Sim, vou dar um exemplo, por exemplo, quando começou a pandemia, que a gente ficou meio perdido, né? A gente, vamos ficar em casa, e ficou todo mundo até cada um se adequar a uma realidade em casa. A gente ficou naquele sim. período assim. Eu acho que foi uma semana, todo mundo sem saber muito o que estava acontecendo. Foi uma semana que eu, por exemplo, que já tenho uma tendência contrária a emagrecer, eu não conseguia comer. Engraçado, né? Caramba! Eu não conseguia almoçar, não conseguia jantar. Não conseguia, porque eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou em casa? O que é isso É que está... muito diferente, né? A gente É, nunca passou por uma situação dessa e o desconhecido realmente ele não é? gera essa ansiedade, gera o medo, É, a incerteza, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer, né? exatamente. Não, aí passando o tempo, acho que isso foi comum com todo mundo, que eu tenho conversado muito sobre esse momento, né? Porque isso vai ficar na nossa Uhum, história, né? verdade. Que inveja, o Léo falando aqui que inveja. Não, mas olha só, é o mesmo problema que gente gordinha, porque você, né, é tão difícil quanto, as pessoas não É tão entendem. difícil quando. É Não tão é? difícil Você que é quanto. nutricionista, às vezes é até mais difícil Sim, engordar do que emagrecer, sim. né? Porque E assim, emagrecer, na verdade, assim, nenhum dos extremos é bom, né? Então, aham, a gente sempre tenta manter o equilíbrio, sempre tenta isso, manter aí mais ou menos o que é bom para a pessoa, né? é, Então, assim, se a pessoa está acostumada, eu como assim, faço assado, e de aham, repente ela para de comer porque não consegue, não desce, né? Isso também não é exatamente, saudável, assim como é. comer compulsivamente também não é saudável. Exatamente. Você tem que ter um equilíbrio, é por isso que a gente precisa ter por perto uma nutricionista, principalmente nesse momento
tão atípico, né? Porque a gente está vivendo um Sim, momento que está fazendo história. As pessoas não estão, muitas pessoas não estão muito. percebendo a importância desse momento que a gente está vivendo, né? Porque vai Em existir sim, todos os sentidos. né? Sim, em todos os sentidos. Vai existir Todos. uma nova realidade, né? Um novo mundo Sim, mesmo que as pessoas estão chamando, mas vai acontecer, né? Porque não tem sim. outro jeito, a gente vai E não é sair. só a questão, falar da questão da alimentação, não é só falar do engordar e do emagrecer, Aham, né? É falar da qualidade de vida, da saúde e como essa situação toda que a gente está vivendo envolve a saúde, né? A gente precisa da alimentação para dar aham, conta de passar por isso tudo da melhor forma possível, organicamente falando, né? sim, Fisiologicamente falando. Então a gente sim. tem que estar preparado, o nosso organismo tem que estar preparado também para passar por isso tudo, né? Então, assim, a gente não consegue dissociar, né, corpo, mente. Então a gente tem que cuidar de tudo. Não adianta você cuidar só Exatamente. da alimentação e É, esquecer da mente, cuidar só da mente e esquecer da alimentação. é Então a gente tem que, verdade. nesse momento de muita novidade, né, de muita readaptação, a gente precisa também readaptar a nossa realidade de alimentação para dar conta de superar isso Sem, tudo. sem dúvida nenhuma, né? Porque você pode até ficar em casa, né? Apesar que tem gente que está praticando exercício, né? Em casa, tem gente que não está. Existem pessoas que Sim, estão indo ao calçadão, enfim, caminhar. Existem pessoas que estão completamente confinadas. Cada uma está seguindo uma realidade tá numa diferente, realidade. né? Tá muito o Exatamente. que até deveria ser uma coisa mais protocolar, né? Infelizmente, alguns estão até excedendo o que a gente pede que, nesse momento, a gente siga todos os protocolos que estão sendo enviados para que a gente possa ter essa retomada, né, de todos os mercados. Sim. Mas, Valesca, Uma falando coisa que de... eu sempre comendo, uma coisa que eu sempre comento aqui com o pessoal aqui de casa, né? É que se a Aham, gente mantivesse uma higiene, né? Como a gente está tentando manter agora, né? Acostumar, reacostumar, né? Readaptar com toda essa situação, a gente teria evitado muitas outras doenças, muitas outras contaminações, enfim. disse Mas vamos tudo. lá, vamos, Vamos começar aqui, que a gente está vamos começar. num papo aqui de comadre. É Sejam verdade. todos bem-vindos. É bom que as pessoas já vão entrando na live, então a gente vai fazendo um Boa aquecimento. tarde a todos, sejam Agradecendo bem-vindos. mais uma vez a presença da Valesca Scofano, uma nutricionista renomada, que a gente vai falar agora sobre uma coisa importantíssima, que não adianta nada a gente voltar a trabalhar, a gente voltar a sair, né? A gente voltar sem estar se alimentando bem, né? Então, Valesca, com Sim. relação a isso, né? O que as pessoas nesse momento, né, que elas estão em casa, mais afastadas, como é que elas podem fazer para elas terem uma alimentação saudável, né? Dá uma dica aí para todo mundo para se alimentar direitinho em casa. Sim, nesse momento, Aham. né, é óbvio que a gente já está aí, já no segundo mês aí do afastamento social. Então, assim, a gente já passou por algumas fases, alguns Sim, altos e baixos. Algumas pessoas já estão se readaptando, se reorganizando um pouco verdade. melhor. Mas a gente não pode deixar a alimentação de fora, como eu falei, né? Algumas pessoas, eu tenho visto, né, duas realidades. Aquelas pessoas, ou que por conta da ansiedade, né, acabaram extrapolando, Muita coisa. ou não conseguindo comer, como foi o seu caso, e algumas outras pessoas falando que o home office atrapalhou, que a pessoa estava acostumado a comer fora, e aí com aquela variedade, aquelas muitas opções do É, self-service, acabava se bem alimentando um pouco colocado. melhor, e aí em casa. Né? Então, assim, a gente tem duas realidades aí, dois momentos dessa situação da pandemia. Então, assim, ou aquelas pessoas que estão perdidas porque não sabem se estão se alimentando melhor ou pior, e aquelas que já até definiram que estão se alimentando muito pior.
Então, assim, a recomendação para se manter a alimentação saudável nesse momento, primeiro de Aham, tudo, é beber muita água. Porque, aham, assim, a gente aqui. sabe que a gente está num ambiente fechado, né? Mais fechado, por mais que a gente tente manter ventilado e tudo mais, ambiente fechado, né? É um vírus, então assim, não deixa de ser um vírus, uma gripe, né? Uma gripe que está tendo uh, o que está acontecendo com ela está sendo bem trágico, mas o vírus em si é um vírus de uma gripe, então a gente lida com ele, né, com líquido, com alimentação, e com a medicação, enfim. E aí, assim, como a gente estava naquele bate-papozinho light antes de começar, o principal de tudo é o equilíbrio, como eu falei. Então, assim, Aham, evitar alimentos que sejam alimentos nocivos à nossa saúde de uma forma geral. Então, embutidos, enlatados, né? O excesso de sal, o excesso de doce, os refinados, alimentos à base de farinha branca. Então, assim, evitar o excesso de consumo desses alimentos, que são alimentos que são um pouco mais nocivos ao nosso organismo, de uma forma sim. geral, né? Dificultam o bom funcionamento do nosso organismo. E dar prioridade para os alimentos que reforçam a imunidade, que melhoram aí o controle da ansiedade, que ajudam no bom funcionamento, por exemplo, Ah, frutas, legumes, verduras, né, alimentos mais ricos em fibras. Para quê? Para que o teu organismo consiga trabalhar. O nosso organismo é uma máquina. aham, Então, quem trabalha com máquina sabe que você precisa de uma manutenção daquela máquina, né? Você sim. precisa botar um óleo, se trabalha com papel, você precisa abastecer o Oi, papel, né? Então, Marcelo. assim, Aham, a pessoa você tem entrando que aqui. fazer aquela manutenção da máquina. Então, o nosso corpo é uma máquina, não deixa de ser uma máquina. Sim. Então, a gente precisa fazer a manutenção dessa máquina. Então, Eita, né, gente. Aham, os nossos líquidos, os nossos fluidos trabalharem bem, aham, circularem bem, os nossos órgãos trabalharem bem e o nosso sistema de defesa trabalhar bem. Porque se a gente começar a, a largar a alimentação de mão e não tomar certos cuidados com a aham, alimentação, o que aham. acontece? O nosso organismo vai começar a ficar mais inflamado, vai Sim. aumentar a resposta, né, do nosso sistema imunológico para Imunológico. coisas que ele não precisaria estar reagindo. Ele poderia estar reagindo para tomar conta aí de uma virose, de uma outra coisa, vai ter que dar conta da inflamação por conta da alimentação. Olha só que sério isso. Então, assim, a gente Então, precisa deixar o nosso sistema imunológico funcionando bem nesse momento, não desviar a atenção dele para outras coisas, vamos dizer assim. Né? Então, assim, beber bastante água, bastante líquido. Quem aham. tem dificuldade de beber água, eu sempre recomendo que ande com uma garrafinha ou coloque um despertadorzinho. Olha, ó, Valesca, só desculpa te interromper. O Marcelo Moraes, um beijo. Marcelo Moraes é um querido, é gerente de eventos do Otton, e é um super candidato que a gente vai ter aí para. Ele está vindo como vereador do Rio de Janeiro, é o nosso Maravilha, candidato, tá? bacana, Então, um beijo Marcelo. para ele. E Já ele de é muito a antemão favor aí, de boa turismo, de sorte, né? Muito boa eventos, sorte. A gente está precisando para a gente dar uma né, renovada poder, também nessa área. com Entrar uma certeza, minha galerinha amiga. boa aí, né? Jovem, com vontade. Ele está colocando aqui que Maravilha. emagreceu quase 7 quilos em menos de um mês, com subutramina, nem sei o que é, e Sibutramina. Rivotril. Você é Então, contra ou a é um favor? medicamento. São medicamentos, assim, medicamentos Pré-candidato, que ele controlados. está me lembrando aqui, amiga. Desculpa te interromper. Ele falou que não é candidato, é pré-candidato. Eu Nada. já estou anunciando a candidatura dele aqui para todo mundo aqui. Então, olha Mas só, recebe já recebe.
né? A bênção aí. Já Até porque recebe a a gente está bênção. Então, conversando aqui, Marcelo. então todos os passageiros da Nice Viap, seus clientes, seus amigos, seus fãs de Valesca, né? E... Então tudo no fundo, tudo é uma coisa só. Né? E a gente está aqui atendendo Verdade. um amigo que está entrando na live e que ele faz grandes eventos e a gente sabe que o Rio de Janeiro vive de eventos, né? O evento ele traz Sim, uma receita muito positiva para a nossa cidade. Mas vamos sim, voltar sim, aqui para a importantíssimo. pergunta dele, porque muita gente Então, usou antidepressivos durante a pandemia, né? Usou isso, anti-ansiolíticos. Então, fala um pouquinho sobre isso. isso. Isso é muito importante. Então, Marcelo, respondendo a pergunta específica do Aham. Marcelo, o que que acontece? Eu não sei qual é a tua realidade hoje, Marcelo. Não sei como é que está a tua saúde, não sei como é que está o teu organismo. Claro. Fazer uso de medicamentos, principalmente medicamentos controlados, é, não é uma coisa natural, né, para o nosso organismo. O organismo ele já reage de uma forma diferente. Mas, obviamente, tem situações, tem momentos que a gente precisa lançar mão de algumas ferramentas. Então, assim, Sim. eu não sou nem contra nem a favor. Eu gosto de avaliar a situação. Existem formas de das pessoas perderem peso naturalmente, né, uma forma menos agressiva, vamos colocar assim, né, ao Aham. organismo. Tem pessoas que têm uma resposta mais rápida, tem outras que têm a resposta mais lenta. Então, assim, depende muito da realidade de cada um. Se é uma pessoa que Verdade. já tentou de tudo, né, já seguiu acompanhamento com nutricionista, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, faz o controle aí hormonal, tem muita relação, né? Ou seja, tem uma alimentação estruturada, organizada, uma alimentação anti-inflamatória, porque a obesidade tem uma relação muito próxima da inflamação, que era o que eu estava falando, né? De Aham. manter o organismo inflamado, isso acaba aumentando a probabilidade da pessoa ter mais dificuldade de perder peso. Então, assim, às vezes a gente realmente precisa lançar mão de algumas outras ferramentas que não só a alimentação. E o emagrecimento e a obesidade, você não vai nunca tratar com uma coisa só. Então, assim, a Aham. gente. O tratamento da obesidade é um tratamento multifatorial. Então, a gente Aham. precisa, né, da atividade física, da alimentação, Conjunto de de coisas, né, Valesca? ver como Aham. é que está exatamente. Se o emocional está equilibrado ou está desequilibrado, porque tem pessoas que têm compulsão associada. Então, assim, é uma série de questões que a gente precisa avaliar em conjunto. Então, assim, Então, eu não posso falar assim, eu Valesca. sou totalmente Aham. contra ou sou totalmente a favor, É, entendeu? Então, você tá é entender certa. como é que é a realidade da pessoa, o que que ela já fez, o que que a gente pode fazer, né, para melhorar isso. Mas É, voltando lá na alimentação que a gente estava falando, né? deixa eu até colocar uma Hoje, observação aqui do Marcelo, desculpa te interromper, mas eu acho que é aham, uma realidade que está acontecendo com muita gente na pandemia, né? Primeiro, eu não sou nutricionista, eu sou especializada em turismo, né? Atuo também na área de comunicação, mas uma coisa muito importante é a gente não se automedicar, né? A gente ter o nosso médico. Então, sim, você pode com usar um certeza. anti-ansiolítico, usar um antidepressivo, mas sempre com uma orientação médica, né? Jamais por conta própria, porque cada organismo vai responder isso de uma forma, né? O Marcelo está colocando Isso, aqui, muito Valesca, eu bom. acho que é interessante a colocação dele, porque é uma coisa muito atual e que as pessoas ainda estão Eu acabei passando de por ler. um momento Sim, de muita ansiedade, né? Então, o isolamento puxado, então as pessoas acabam se descontrolando. Você chegou a comentar no início do nosso bate-papo rapidamente, mas mais especificamente, assim, que alimentos que a gente pode usar de forma natural que possam diminuir a nossa ansiedade, que não seja um Rivotril, então, né? os alimentos, eles são ótimos aliados também na questão da ansiedade, tá, Marcelo? Aham, Então, assim, você pode, obviamente, como eu falei, né? Tudo é multidisciplinar, né? Nunca é uma coisa só, porque o nosso corpo não são pecinhas separadas, né? Então, a aham, mente
e o corpo tá tudo junto, tá tudo misturado. Então, o que que acontece? Nesse momento que as pessoas estão no momento de medo, de incerteza, de insegurança, algumas, né, ou já perderam os seus trabalhos, ou estão na iminência de perder. Então, assim, tá uma insegurança, uma instabilidade, informações diversas, né? A gente nem sabe, né, que orientação às vezes seguir, porque um fala uma coisa, outro fala outra Nossa, tá uma coisa. loucura, né? Que loucura que a Então, gente está vivendo. É, assim, até isso. muito, é muito. A ansiedade realmente vai bater forte, né? Vai ter gente tendo crise, tendo pico, ou quem já teve, ou quem nunca teve. Isso realmente pode acontecer. Mas a gente pode usar a própria alimentação para ajudar a contornar isso. Obviamente que em conjunto com outras coisas, como atividade física, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tenta organizar o seu dia. Ah, Porque bacana. você com um dia muito desorganizado, você também, né, gera mais ansiedade. Então, quando você tem os seus horários, olha, de manhã eu vou acordar, vou fazer tal coisa, vou trabalhar de tal hora a tal hora, e depois eu vou ver um filme, depois eu vou ler um livro, e ajustar os horários de alimentação também, meu café da manhã, minha colação, meu almoço, meu lanche, meu jantar. Isso ajuda a diminuir um pouco essa sensação, né, de ansiedade. Então, assim, primeiro ponto seria organizar o dia. E o segundo ponto, os alimentos que são mais ricos em triptofano, em selênio, os alimentos mais tranquilizantes. O triptofano e o selênio, eles têm relação direta com a produção cerebral aí da Dá uns, dopamina, da Valência, dá alguns serotonina. exemplos. Você encontra onde esses, em quais Isso. alimentos? Então, por exemplo, o triptofano a gente encontra no ovo, nas castanhas, nos vegetais verdes escuros, como brócolis, couve. O selênio a gente encontra nas castanhas também, nas nozes, no peixe. Então, assim, a gente pode usar a própria alimentação para ajudar no combate da ansiedade. As frutas. O que que acontece? A ansiedade ela acontece por dois fatores. Aham. É, né, nesse momento, por exemplo, a gente tem aí a, o medo e a incerteza É, junto com a redução da atividade física. A atividade física, ela produz também a serotonina, que é essa sensação de bem-estar. de bem-estar, E é. associado a isso, né, então você já tem aí um decréscimo na produção dessa serotonina. Com mais a questão toda dos medos e das incertezas, né, e de tudo que está acontecendo, você só vai acumulando mais ansiedade. Então, assim, tenha uma alimentação um pouco mais organizada em questão de horários. Isso é Dê legal. Isso é uma coisa. preferência, Aham. isso, dê preferência a consumir alimentos mais naturais possíveis. Porque quanto mais industrializado você consome, menos o teu cérebro vai produzir serotonina, que é a produção do bem-estar. Então, tentar ir para o lado mais da fruta, da verdura, do legume, da vitamina C, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, que são os alimentos cítricos, laranja, Aham. limão, tangerina, acerola. Além de tudo, vai ajudar também a desinflamar esse organismo, a ajudar a diminuir a retenção de líquido, que acontece por conta, né, da diminuição da movimentação, da atividade física. Evitar os industrializados de forma geral, alimentos prontos. Porque o que, que acontece? Como eu falei lá quando a gente estava trocando aquela ideiazinha, Aham. né? Algumas pessoas, por estarem dentro de casa, estão cozinhando mais, né? Estão tendo uma atenção maior com a questão da alimentação, e outras, por conta da rotina, a rotina ficou muito mais pesada. Por exemplo, professores, né, que trabalhavam às vezes de 7
às 2, 7 às 3, agora estão trabalhando Aham. até 9, 10 horas da noite, porque tem que gravar a aula, enfim. E muitos outros tipos de trabalho, né, que para a pessoa estar logada ali o tempo todo, tá com o chefe, tá online, tá isso, tá aquilo, tem que entregar, tá com prazo, acaba que tá largando de mão. Às vezes ela tinha aquele horário para sair, para se alimentar. Ah, olha, agora eu vou tomar meu café da manhã e vou sair para o trabalho. Né? Chegando no trabalho, eu como minha fruta. Na hora do almoço, eu consigo parar e ir num restaurante, eu tenho as opções. Agora em casa, acabaram largando de mão e optando por alimentos mais processados. Compra aquele pratinho pronto, esquenta no micro-ondas, que é mais rápido. Então, esse tipo de alimento, ele vai sobrecarregar o teu organismo, vai dar mais açúcar, mais sal, mais gordura. Então, Entendi. evitar esse tipo de alimentos, batata frita, refrigerante, sorvete, alimentos ricos em calorias vazias, que é o que a gente chama. E aí vai aumentar, obviamente, vai aumentar a ansiedade. Por quê? Porque você não está produzindo a serotonina, você não está dando alimentos que ajudem a produzir a serotonina e acaba ganhando peso que gera mais ansiedade, É, que aí a pessoa já é, começa, ai meu Deus, a roupa não está cabendo, ai, o short não está entrando. Ai. Então, assim, é. tudo começa na nossa cabeça. Né? Então, é gerado primeiro na nossa mente para depois, né, virar uma prática. Então, assim, tenta criar hábitos saudáveis. Aproveita o momento para criar hábitos mais saudáveis. Né? Levantar de manhã, dá uma alongada, dá uma espichada, organiza o dia antes de começar. Né? Por mais que algumas pessoas estejam com a rotina um pouco mais pesada, mas você pode, de repente, acordar aí meia horinha antes e dar uma respirada, né? Dar aquela organizada no seu dia antes dele começar. Já vai diminuir muito esse estresse, essa ansiedade desses dias, né, bagunçados e É que eu turbulentos acho que a até gente que está você falou uma vivendo. coisa certa, né? A gente passou por vários momentos nessa pandemia e ainda está passando, né? Porque a E ainda realidade está é passando. essa, né? Projetam situações que a gente ainda nem sabe se são as corretas e de fato vão ser as que vão acontecer. Então a gente teve esse momento inicial, que foi até o que eu comentei com você e o Marcelo colocou aqui, que a minha Uhum. tendência foi a não comer, assim como a tendência de amigas minhas que me ligavam e falavam, Vivi, eu não paro de comer o dia inteiro, né? Porque você Exatamente. tem Uma aquela. dica, por exemplo, para aquele que não para de comer o dia inteiro, Aham. né? Que tenha sempre um petisco na geladeira, Ah, mas um petisco bacana. saudável. Por exemplo, Uma umas lasquinhas de castanha, cenoura, uma castanha, exatamente. um Uns cerealzinho. palitinhos de pepino, exatamente. Coisas que têm mais fibras, né? Menos calorias e aí, assim, vai ajudar a modular um pouco essa questão da produção hormonal aí da serotonina. Então, assim, são alimentos que vão te ajudar nesse momento. Né? O Marcelo fez algumas outras perguntas aqui Aham. com relação à frutose, se faz mal, se engorda, Ah, tô né? Se vendo, eu sou a legal. favor do Herbalife, né? Se eu aprovo. Então, assim, como eu falei, tudo vai da realidade de cada um naquele momento. Então, assim, eu Aham. precisaria avaliar o todo. Não adianta eu dar uma opinião pontual sobre uma coisa, porque assim, não é um alimento que vai ser o salvador da pátria ou um alimento que vai levar você ao completo fracasso, vamos dizer assim. Né? Aham. Então, tudo na nossa vida, inclusive na alimentação, é o equilíbrio. Então, como eu Sim. falei, às vezes a gente precisa lançar mão de uma medicação para dar uma ajuda? Precisa. Mas aí, já conhecendo o paciente, né, já tendo lançado mãos de outras estratégias antes. Então, assim, Herbalife, sou contra, sou a favor, eu acho que tudo também depende. Se você fizer uso de determinadas substâncias, assim como de qualquer outra suplementação, depende.
Não adianta você usar a Herbalife no almoço, por exemplo, e no jantar você comer uma pizza. Então não vai resolver a Aham. questão da organização da alimentação. O que a gente precisa é organizar a alimentação, organizar os horários, organizar a qualidade dessa alimentação. Sem dúvida, Então, Valesca. então assim, não é nunca uma coisa só pontual que vai levar ao completo sucesso ou ao completo fracasso da situação. Eu acho que você colocou aí coisas muito pontuais que são interessantes. O Leonardo Scofano está aqui todo orgulhoso aqui, ó, da esposa aqui. Beijo pro Léo. Todo mundo Ah, eu vi, entrando Ana na live. Botafogo entrou, aí eu já fiquei Um toda beijo, boba, porque a Ana, querida, Ana Botafogo, Ana embaixadora de Beatriz turismo. tem ela como, né, uma inspiração aí, que minha filha é bailarina, né? Tem 10 Ai, que aninhos, bacana. E a gente teve começou uma a vida do entrevista. balé no. Eu vi, eu assisti, a gente botou lá, tchauzinho. Que bacana. É, Muito bom. começou na creche, a paixão dela pelo balé, né? É. Começou na creche. E aí a Ana Ai, que Botafogo é uma bacana. inspiração para ela. Maravilhosa. E ela é Então uma vamos lá, inspiração para vamos. todo mundo. Um beijo, Uma Ana inspiração de Botafogo. vida, né? Aliás, Vida, né? embaixadora de Realmente. turismo. Um Como beijo, Raia pessoa. Guatê, pela iniciativa da live dos embaixadores que eu estou tendo a oportunidade de fazer com maestria. Um beijo para você que está aqui participando agora. O Marcelo está fazendo umas perguntas muito bacanas, eu vou colocar aqui. Muito, eu tô Laranja adorando. engorda mesmo? Boa pergunta, eu Tô, queria tô saber também. adorando. É. Não, a laranja não engorda. Olha só, vamos fazer o seguinte: vamos Aham. imaginar a seguinte situação. Situação. Eu como uma laranja ou eu como um bacon. Aham. Eu consigo escolher. Vamos lá, eu consigo escolher o que é a laranja e o que é o bacon, por exemplo. Não tem uma coisa, não tem como a gente comparar. Então, assim, a gente precisa conhecer o dia inteiro. Então não adianta eu falar para você, olha, Marcelo, a laranja realmente engorda, ou então a laranja não engorda, não conhecendo o que você faz o dia todo. Que às vezes você comeu um pedacinho, vamos dizer assim, do bacon pequenininho, um pedacinho de torta, mas o restante do dia você comeu fruta, você comeu salada, você comeu verdura, você comeu integrais, a tua alimentação ali está excelente, e aí você comeu um pedacinho de bolo, vamos dizer assim, de sobremesa. Não vai ser aquele pedacinho de bolo que vai estragar o seu dia. E outra coisa, a Perfeito. gente tem Aham. 7 dias na semana. Então, também não adianta você comer salada segunda, quarta, segunda, terça, quarta, e aí chega quinta, sexta, sábado, domingo, você come uma feijoada, uma lasanha, um hambúrguer, uma pizza. É, tem pessoas, como eu falei, algumas pessoas conseguem organizar melhor a rotina alimentar quando está indo para trabalhar, porque aí tem os horários certinho, horário de almoço. Tem outras pessoas que nem assim. Então, É, deixa até então te assim, interromper um pouquinho, Valesca, desculpa te uhum. interromper, mas Não, tem pode umas falar. perguntas tão bacanas aqui. Eu acho que nutrição é, sem dúvida, a maior dúvida, uma das maiores dúvidas que a gente tem nesse momento, né? Então, entrou Sim, Ferraz Comunicação, um beijo. A Sabine Dutra, Ferraz, isso, as pessoas têm Sabine. falando muito isso, né? Shots diários faz bem, por exemplo, de limão, Eu sou super a gengibre, favor, ainda mais brócolis. agora. Sou super a Vale a favor. pena. Não é, Bacana. não é que ajude a emagrecer, tá, Sabine? Aham. Não é isso. Eu não sei se o nome da pessoa é essa ou se é só o A nome Sabine é comercial uma dela, mas querida. enfim. É, assim, eu sou super a favor, porque, por exemplo, a gente está lidando agora, nesse momento, com vírus, certo? E aí a gente precisa. Não tem um alimento também que vá combater o vírus ou que vai ser, como eu falei, o salvador da pátria. Mas a gente precisa reforçar o nosso sistema imunológico para ele estar preparado para combater esse vírus. Então, a gente precisa de alimentos ricos em vitamina C, como eu falei, que são Perfeito. antioxidantes, e Aham. os anti-inflamatórios. Então, assim, a cúrcuma é uma que eu sou apaixonada, eu sempre falo,
da cúrcuma, que é um anti-inflamatório extremamente potente, um antioxidante extremamente potente. A gente tem o própolis, a gente tem o gengibre, ajuda a ativar a circulação. Por exemplo, gengibre é pimenta preta, elas têm propriedades de serem mais estimulantes. Então, assim, não é que só aquilo vai te fazer emagrecer. Obviamente, como eu Claro. falei, se você toma um shot de manhã, mas você come um hambúrguer no café da manhã, no almoço você come a feijoada e no jantar você come pizza, não vai ser o shot que vai fazer esse trabalho sozinho. Mas o shot ajuda sim, ele ajuda a desinflamar, ajuda a desinchar, ele ajuda a hidratar teu corpo, a desintoxicar o corpo. Então ela fez até algumas perguntas bem específicas, Aham. limão, gengibre, cúrcuma, eu até já falei aqui, Sim. né? Então assim, são ótimos mesmo, são maravilhosos, assim como o peixe, a castanha. Por exemplo, alimentos ricos em zinco ajudam muito o nosso sistema imunológico. Então, assim, Bacana. feijão, lentilha, né? A parte toda do grupo dos feijões. Eu gosto muito de falar, assim, explicar para as pessoas os grupos alimentares. Então, a Aham. gente tem o grupo dos carboidratos, a gente tem os grupos das verduras, dos legumes, das frutas. Então, assim, eu não gosto, como o Marcelo ali falou, eu odeio bacon. Né? É. Então, assim, de repente a pessoa odeia tomate, como eu atendi uma pessoa esses dias. Eu odeio tomate, né? Para eu emagrecer, eu tenho que comer tomate? Não. Você tem que comer Aham. alimentos do grupo dos vegetais. Então, Sim. assim, você tem o grupo dos vegetais, você tem alface, tem tomate, tem pepino, tem picles, tem, enfim, tem uma série de couve-flor, brócolis. Então, você não precisa lançar mão daquilo que você não gosta. A alimentação ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser um momento ali de você, né? Sem As dúvida. pessoas elas criam um relacionamento, né? Lembram da infância, lembram né? de situações lá se você sente um cheiro, você lembra da casa da avó. É Enfim, verdade. É. a alimentação Uma tem muita torta de relação. chocolate. É. Exatamente. Olha, eu lembro Valesca. que, né? Ah, fala, pode Quando falar. eu estava assim, minha mãe vinha Aham. com um pratinho né, de doce, enfim. Então, assim, não vai Aham. ser. A gente precisa entender esse equilíbrio e entender esses grupos, né? Passear entre esses grupos de alimentos. Então, Aham. assim, não gosto do alface? Come o agrião, come o brócolis, come Sim, a você pode couve-flor, substituir. É. Deixa, substitui. sim, deixa eu te falar uma coisa. Até o Marcelo está colocando aqui. De manhã, geralmente, eu como mamão, melão e mel orgânico. O mel pesa na minha cabeça. E tá brincando, né? Não, Mas né? deixa eu aproveitar essa deixa do café da manhã, né? Porque tem aquele ditado que fala que você deve tomar o café da manhã que nem uma rainha, almoçar Como que um nem uma rei. princesa e jantar que nem um plebeu, né? Que todo mundo sempre, eu sempre cresci escutando isso para não engordar. Sim, E claro que hoje a gente está num momento diferente, que a gente está em casa, né? Mas isso vale, isso procede. Eu vou te dar um exemplo, até eu, a nutricionista é você, e você, inclusive, também tem especialização em nutrição funcional esportiva. Então, eu lembro funcional. que Sim, funcional. Quando eu fazia crossfit, que era uma coisa muito agressiva, que eu já não faço mais, né? sim, bem Far pesado. away, eu tinha um café da manhã que era uma coisa absurda, que hoje acho que eu não consigo nem comer o dia inteiro que eu tomava no café da manhã, que era abacate batido, era clara de ovo, era pão integral, porque como eu fazia o exercício de manhã, e o exercício é um exercício que hoje eu não faço, porque ele te exige, nada contra, é maravilhoso, dá um resultado físico rápido, né? É maravilhoso, Dá sim, com bons dá profissionais, sim. melhor ainda, super indico. Mas eu estou falando, eu particularmente não faço mais porque, enfim, faço outras coisas. Não estou falando mal, muito Exatamente. pelo contrário, é um esporte maravilhoso. Mas ele te exige muito fisicamente, né? Então
eu precisava daquilo tudo para queimar aquilo tudo no exercício. Se eu acordar de Sim, manhã e não for fazer nada, eu posso comer uma fruta, um cereal e passar bem o meu café da manhã. Fala perfeito. um pouquinho sobre essa cadeia nutricional de café da manhã, almoço e jantar, né? Porque a gente tem essa coisa, hoje eu não vou jantar para não engordar. Isso Perfeito. tem a ver ou não? Fala um pouco sobre isso, porque eu sou uma que almocei, comi demais, não vou comer nada, não vou jantar nada. Uhum. Né? E aí, às vezes, Então, sei lá, isso te desequilibra. Você que vai me dizer isso agora. Como é que Então, o funciona? que que acontece? Você ali estava num momento, por isso que é importante você conhecer a realidade da pessoa antes de dar uma Aham, opinião, que aham, se eu pego uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está acamada e passa esse aham. tanto de coisa que você, né, estava É, ingerindo ali no café da manhã, a pessoa nem vai aguentar. Como você falou, hoje eu já não vou exato. aguentar. Então, assim, conhecer a realidade da pessoa faz toda a diferença. Sim, Então, assim, você estava com um gasto extremamente alto de energia. sim. Então, de alguma forma, a gente precisa repor. E quando você perde, quando o teu corpo ele tem uma demanda energética muito alta, você não está gastando só energia. É, Todo o teu organismo está funcionando. Então, sim. tem reações químicas acontecendo que dependem de Aham, certas vitaminas, de certos nutrientes. Então, assim, você está gastando outras coisas que não só calorias. Então, teu corpo está sim. demandando mais vitamina B6, por exemplo, mais cálcio para contração muscular, por exemplo, mais magnésio. Então, assim, aquele momento era o momento de ofertar mais coisas a você. Sim, Nesse momento, não é o momento da gente ofertar em excesso. perfeito. Aham, Só que a gente, como eu falei, a gente precisa de um equilíbrio. Então, nem tanto e nem tão pouco. Não é que a pessoa precise ficar, eu vou ficar sem jantar. Você não aham, precisa ficar sem jantar. Mas você pode reorganizar o teu jantar. Por exemplo, aham, é, como eu falo, eu trabalho com os grupos alimentares. Então, eu tenho as verduras, eu tenho os legumes, eu tenho as proteínas, eu tenho o carboidrato e eu tenho as leguminosas. Você pode transformar esses 5 grupos alimentares num sanduíche. Você pega aham, um pão integral, você tem o carboidrato, você pega uma fatia de alface, um tomate que seja, você tem a verdura, uma aham. cenoura desfiada, né, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, você tem o legume, um frango desfiado, uma carne, você tem ali a proteína, Bacana. um queijo, enfim, né? Você tem, garante a proteína, e aí você tem a fruta, você pode tomar um suco, por exemplo. Então, assim, uma refeição leve e que garante todos os grupos alimentares. Então, assim, você não precisa ficar sem almoçar ou sem jantar, mas se você for substituir esse jantar por um hambúrguer, por exemplo, de fast food, você não Aham, está fazendo uma boa troca, né? entendi. Uma substituição inteligente, que eu chamo. Uhum, Né? O que, que acontece? Aquele sanduíche do fast food, ele tem o pão, tem a carne, tem um molho extremamente calórico, tem uma quantidade de sal muito alta, uma quantidade de gordura muito alta. Então, assim, você não perfeito. precisa jantar, comer o arroz, o feijão, a carne. Você pode fazer uma refeição um pouco mais leve. Uma salada, por exemplo, que tenha todos os grupos alimentares. Então, você bota um mix de folhas, você bota um crouton por cima para enfeitar a tua Aham, salada, tu já tem o carboidrato, né? Você bota ali um pepino, você bota milho, também tem um carboidrato, você bota frango desfiado, uma carne assada desfiada, um rosbife, você tem a proteína, um ovinho de codorna. Então, assim, são substituições mais inteligentes e mais saudáveis para, de repente, quem tem aí problema de digestão à noite. Ah, não, eu não consigo jantar arroz, você feijão, se sente porque eu me pesado, sinto né? pesado, É, exatamente. Agora, com relação a emagrecimento, tem muito a ver com a relação do que você consome com o que você gasta. sim. Obviamente que tem outras questões que permeiam, tem a questão aí da genética, como eu falei, né? A obesidade, ganho de peso, perda de peso, Aham, é multifatorial.
tem a ver com genética, com ansiedade, com predisposição, uma série de coisas, Tá, né? Valesca, deixa eu te falar uma coisa, desculpa te interromper de novo, é que o papo tá tão Não. bacana e a gente está com muitas perguntas interessantes aqui, né? E o Instagram não dá tanto tempo assim. Pois é, falei que uma hora ia, gente, tá vendo? Não, exatamente, eu já estou vendo isso. Olha, e a Sabine falou uma coisa bem interessante agora que eu tenho essa dúvida também. Nessa Ai, gente, época, eu é vou ser melhor bem evitar? sincera, Ah, eu amo falar assim do que eu gosto, que eu gosto de trabalhar nisso, né? aham. Eu faço por amor, faço por prazer, então eu Mas ficaria aqui falando o dia inteiro de alimentação. não, eu vou te falar uma coisa. Essas entrevistas, elas são um arraso, que eu falo que todo dia eu tenho que agradecer. Eu Porque, tô assim, assistindo, não é... consigo assistir todas, mas eu assisto, nossa, são fantásticas mesmo. Não, e sabe o que está acontecendo que eu consigo detectar? Que são grandes profissionais, porque são diversas áreas, né? E o que todo mundo, Sim, para você ser bem-sucedido, o segredo é esse, é você gostar do que você faz. é a E aí você paixão, fala né? disso com amor, com carinho, que todo mundo quer Sai saber com muita mais sobre esse assunto. naturalidade, sim, sai com muita naturalidade. É Eu, diferente, sabe? Da gente, não, eu estou fazendo aquele trabalho ali para ganhar o meu dinheiro do fim do mês. Então, pessoas sim, que nem você que falam com paixão fazem a diferença. Aí eu não vou conseguir ler todas as perguntas, muita gente aqui, mas uma pergunta interessante aqui, Valesca. Nessa época é melhor evitar alimentos crus, como salada, por causa do coronavírus? uhum. Essa pergunta é bem Então, interessante, é. essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, assim, eu precisava mesmo falar sobre isso. Se você vai comer isso na rua, você vai comer Aham. um alimento cru na rua, a gente realmente tem que tomar uma precaução maior, porque a gente não sabe quem é que está manipulando, como essa pessoa está, né, tomando os devidos cuidados, está seguindo os protocolos. Né, como é que está chegando esse hortifruti no restaurante, por exemplo. Então, assim, se você vai ingerir isso na rua, e isso não é só agora no coronavírus, não, tá, Sabine? Eu sempre Todos, peço para as pessoas tomarem cuidado com alimentos crus quando comem em restaurante. Porque a gente não sabe como é que é essa manipulação, como é que é essa higienização, né? Muitas das vezes eles recebem caixas de hortifruti e pela demanda do restaurante às vezes ser muito grande, não dá conta de lavar tudo, esterilizar tudo tão bem. Então você não só pode se verdade. contaminar agora com coronavírus, mas ter aí, né, um problema intestinal, um rotavírus, qualquer outro tipo de virose, ou até uma contaminação mais grave, bacteriana, enfim, né, um problema grave aí de intestino. Então, Sim, assim, na rua, evita. Dá preferência a tudo mais cozido, né? sim. Tudo que vai mais ao fogo, porque a tendência é minimizar o risco. Agora, se você está dentro da sua casa, você recebeu esse hortifruti, ou você saiu para comprar esse hortifruti, chegou em casa, tira da sacola, joga na pia, lava tudo, faz o teu protocolo de higiene também, né? Tira a roupa, toma banho, aquela coisa toda que a gente, né, já tem ouvido aí bastante nas mídias, enfim. Lavar a mão, né? Passar o álcool, você foi na rua, chegou em casa, deixa o sapato que foi na rua do lado de fora, segue todas as recomendações. E aí você pega esse hortifruti e higieniza esse hortifruti, né? Pega tomate, cenoura, lava com água e sabão mesmo, lava. Eu ia te As perguntar folhas, isso. Como é que na pandemia a gente deve lavar esses alimentos? Com água e sabão lava mesmo. com água e sabão mesmo. Aham. Pega a cuba da pia, né? Deixa a água pouco correr assim em cima dos alimentos. Depois você fecha, bota o sabão um por um, né? Vai lá, esfrega bem, com a mão mesmo. Não precisa esponja, nada disso não, porque corre o risco de você até, né, levar outros contaminantes para tua esponja, para tua casa. Enfim, lava com a mão mesmo.
E aí, assim, folhas. Como é que eu higienizo folhas? As folhas você tira folha por folha daquele pé, por exemplo, a alface, né? Ela vem naquele pezinho, né? Então você vai Aham. desfolhando ele, solta folhinha por folhinha, lava uma folha por uma em água corrente, né? Nesse caso não precisa sabão não, tá, gente? Eu tô vendo gente aí que tá pegando a couve, tá lavando com sabão. Não Aham. precisa, porque você vai botar ela de molho na água sanitária. Água sanitária, água Sério sanitária. isso? Você vai Você pegar pode uma colocar colherzinha, verduras. Ah, você tô deve chocada colocar agora. verduras. Sim. Deixa eu Gente. Ô, agradecer aqui, ó, Paula, Fabiana tô entrou, chamando a minha secretária Patrícia, aqui para minha participar da sogra, live. tudo. Chama que essa aí, ó, é o pulo do gato aí, Fabiana. Esse é o Vamos lá. pulo Fabiana do não, como é o gato, nome porque dela? eu tenho usado muita água sanitária em casa, então eu sou a louca da água sanitária, quer dizer, então pode mesmo, né? Pode, Ó, pode e Paulinha, deve. olha que bacana. Isso aí. Então, a gente pega uma colherzinha, tá, de Aham, sopa da água sanitária e aham, vai diluir em água. aham. Leonardo tá aqui, medo. Medo de quê, filho? Se eu sempre faço isso em casa, é porque ele fica apavorado comigo, porque sou eu que higienizo tudo, né? Aqui em casa todo mundo, né? Ele sai, vai no Aham. mercado e tal. Às vezes é meu sogro que sai, vai no mercado, mas Ó, para quando chega, usar água quem sanitária recebe, na quem salada. limpa tudo, quem higieniza tudo sou eu. Higienizar. Aqui, ó, nutricionista é Então, assim, ó, renomada. A Paula você tá vai pegar, chocada aqui. Paula, ó, Olha, agora olha, já falei essa com é para ela aqui. especialmente para você. Você vai pegar uma colherzinha de sopa de água sanitária e vai Ó, diluir em Paulinha, 1 litro de água. Não tá faz muito vendo? concentrada, não. Não Ah, faz muito concentrado, porque aí depois você vai ingerir, né? Você pode se contaminar com a água sanitária, mas é 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? tá vendo, Então, vamos gente? Ó, lá, tem que aqui, tomar Paulinha. cuidado. A Paulinha também tá assim, ó. Só que olha só, depois você vai pegar essa folha, vai levar para debaixo da água de novo. Então você vai deixar ali a água correndo, vai limpar, vai esfregando ela assim, né? Uma por Aham. uma, de novo, tirando daquela água sanitária, vai lavando uma por uma embaixo da água corrente, que é para aquela água sanitária também sair dela e não ficar. Você Então assim, viu? você Bacana, tira né? tira a sujeira, tira os É. bichinhos, né? Bota Aham. de molho, depois você tira esse excesso, né, do molho. Muito Então, bom, lave em água Valesca. corrente de Olha, novo. eu acho Então, que assim, essa não foi um. precisa ficar sem comer a verdura, não, gente. Comam verdura, comam só tomando cuidado se for na rua. Aí, realmente, os crus eu não recomendo muito, não. É, as pessoas estão com dúvida muito com relação a isso. Eu acho que foi muito esclarecedor. Que bacana você ter falado isso, né? Porque eu acho que a maior dúvida hoje é essa, né? Porque a gente sabe de todo o protocolo do que a gente tem que fazer, mas com alimento é outra coisa, né? Agora, Exatamente. agora o A pessoa Instagram já fica em está. dúvida, ai, o que que eu vou fazer? Eu chego, guardo na geladeira, não É, guardo, né? é, Vem no saco, vem no é, pacote. Então, assim, se vem num pacote de papelão, por exemplo, né, eu recomendo espirrar a água, o álcool mesmo, passa o álcool eu na sou a louca embalagem. do álcool. É. É, Geralmente, que chega aqui em casa, a gente fica, né, espirrando o isso álcool. aí. Então, assim, se você consegue, por exemplo, um pacote de arroz, um pacote de feijão, você consegue lavar? Lava, Aham, bota embaixo d'água mesmo. Não, não muito faz mal, bom. não. Bota embaixo da água, lava o pacote. E aí o legume, a verdura e a fruta, a mesma coisa. Né? Nem sempre a pessoa vai ter condição de ter o sanitizante. O Leonardo tá botando aí, me lembrando aqui. Aham, Né? Marido é um aham. espetáculo, gente. É, então, assim, nem sempre a pessoa vai ter condição de comprar aquelezinho redondinho que vende lá, né, já pronto, que aquele ali você pega a pastilha e já bota num litro de água, ok. O que você vai fazer com a água sanitária é a mesma coisa, né? Você vai botar dentro da água e vai higienizar antes, botar de molho e higienizar depois. Então, aí Maravilhoso.
não tem risco nenhum de contaminação de nada, nem de coronavírus, nem de doença nenhuma. Minha querida amiga Valesca Scofano, acho que a gente faria mais umas 3 lives seguidas, né? O Instagram já me sinalizou aqui, ó. Que a gente tem Já mais tá o 5 tempo minutos. estourando, né? Poxa Mas vida. eu acho que foi muita coisa bacana. A gente vai ficar salva essa live no canal Viajando com a PVA, Maravilha. porque você falou de muita coisa. Você falou de disciplina, da gente poder se organizar na pandemia, né? De ter os horários mesmo em casa. Isso Importantíssimo. foi muito importante, Isso né? para agora e isso para depois que retomarem as atividades também. Continuem, né, na disciplina Na aí da disciplina. organização dos horários. A Sabine está perguntando se à noite é mesmo é bom evitar carboidratos. Sim, né? De alguma forma, né, Valesca? A live vai acabar já De já. alguma forma, de alguma forma sim, mas como eu falei, é bom. O que acontece? Carboidrato, ele estimula muito o pâncreas a produzir insulina, então também tem uma série de reações ali que acontecem. Não é que você precisa ficar sem, como eu falei, se você come um arroz integral, né? Se você come a fruta, por exemplo, né? Você tem de qualquer forma o carboidrato, só que são carboidratos complexos, são carboidratos que vão demorar a liberação, baixo índice glicêmico, né, como o pessoal fala aí, liberar menos insulina, e aí o teu corpo vai reagir um pouco melhor. Então não é que você precise ficar sem carboidrato, mas de repente você optar por carboidratos de baixo índice glicêmico, a resposta seria bem melhor, Maravilhoso. realmente. Valesca, Entendeu? deixa seu Instagram para ficar gravado aqui, para quem quiser depois tirar dúvidas. E tem uma Sim, sim, consulta, porque surgiram cada um tem um tipo de muitas dúvidas. organismo, né? Então eu acho legal. Deixa que o pessoal já. Gente, infelizmente a live está chegando ao fim. Mas a Valesca Que pode pena. responder depois através do Instagram dela. Pode Então mandar deixa lá no direct. Né? Meu Instagram isso. é Valesca Scofano Nutri, né? Valesca Scofano Nutri. Pode mandar lá no direct, dúvida, né? Pode mandar até para a Viviane também, que a Viviane vai acabar ficando sobrecarregada, Estamos mas pode mandar juntas. para ela Ela também, pode que me ela mandar repassa. também. Mas pode mandar para mim no direct. As consultas, por enquanto, estão online, tá? Não estou fazendo consulta presencial, estão online. Então, quem quiser marcar consulta também, pelo direct a gente conversa, tá bom? E a gente agenda aí, organiza aí a agenda para vocês. Tá bom? Então, Maravilha. quem tiver qualquer dúvida. Tá, o Léo tá lembrando aqui que a Valesca atende no centro, acho que é para mim, né? Isso. Então, peraí, deixa eu voltar a trabalhar que eu vou lá, mas eu falei, Isso. claro que eu Lá vou tá na minha fechado amiga. por enquanto. Isso. Tá fechado ainda. Olha, Valesca, eu queria agradecer, gente, Fabi, eu falei, obrigada pela presença. A Fabi tá aí também, da Rolê Carioca. obrigada a todos. Valesca, nutricionista, clínica funcional esportiva, mestre em nutrição humana. A Valesca atende na Vila da Penha, no centro da cidade, em parceria com o Instituto Gouveia Coach Dança. E ela é esposa do Leonardo Scofano, da Santa Viagem Oficial, que é um grande parceiro da Nice Via Ápia, né? Verdade. Deixar Vivi, beijo. te agradeço demais por essa oportunidade. Eu que agradeço. Querido, família querida, família Scofano querida. Vocês também, muito. Coração, no coração da Nice Via Ápia. A gente está morrendo de saudade de vocês. O pessoal está entrando, Com não para certeza. de entrar. Gente, a gente vai fazer depois a gente vai combinar, a gente vai fazer uma segunda live. A gente faz o segundo round, a gente faz o segundo round. Combinado. Pessoal, eu vou ter que encerrar por causa do tempo do Instagram para ele não cortar a gente, mas a gente vai combinar uma segunda live para a gente continuar esse papo muito gostoso, que é falar sobre nutrição e para a gente também saber direitinho como é que a gente vai estar se comportando, né? E desculpa, aqui é cachorro, é interfone, é telefone. Nada! Em casa, né? Aqui também tem gato, cachorro, aqui tem tudo também. A Paula tá chocada, já pegou todas as dicas de limpeza. Então foi maravilhoso para todo mundo. Queria agradecer Beijo, Paula. Cuida daquele aí, hein? Queria agradecer você ter aceito o nosso convite. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo. E
especial à sua família, Leonardo Scofano, a toda a família Scofano, mandando um beijo no coração. Obrigada, querida amiga. Ó, vamos marcar depois o Obrigada, nosso segundo beijo. round. Lembrando que vai ficar Com salvo também no certeza. YouTube e vocês vão poder assistir de novo. Tá bom? Porque o pessoal não para de fazer Beleza. pergunta. Agora, infelizmente, a gente Não dá mais tempo. é Beijo. verdade. Então tá bom, pessoal. Vou encerrando Obrigada, aqui, gente. mandando um beijo, agradecendo a presença de todos, principalmente da Valesca Scofano. E até a próxima. Eu vou encerrar aqui, tá, Valesca? Obrigada, querida amiga. Tá ótimo. Tá? Foi sensacional a nossa entrevista. Beijo. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo.